Olá, abençoados. Olá, abençoadas. Professor Márcio Caldas, mais uma vez trazendo vídeo de penal, processo penal. E eu venho numa sequência trabalhando com um projeto Código Penal Comentado. E no último vídeo eu comentei sobre o artigo 9º do Código Penal, que trata da eficácia de sentença penal estrangeira. Logo em seguida veio o caso do Robinho, que foi preso recentemente, em razão de uma decisão do STJ que parece colidir com o que eu falei. Então vamos fazer um novo vídeo esclarecendo, jogando luzes sobre essas questões. Ok? Bom, antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative aí as notificações, o sininho, dê o like. Se não gostar do vídeo, você revoga esse like, mas já garante esse like para que esse canalzinho Pichuruca aí seja indicado para outros abençoados. Ok? Então vamos lá. O artigo 9º do Código Penal, ao tratar da sentença penal estrangeira, fala que ela pode ser homologada. Pode produzir efeito no Brasil, pode sim, mas para efeitos de obrigar a pessoa a reparar os danos causados pelo crime. E fala também para cumprir medida de segurança. Deixa eu traduzir em outras palavras. Olha, o cara praticou um crime lá no estrangeiro, como o Robinho, lá na Itália. Foi condenado lá no estrangeiro. Não tem ação penal no Brasil, não tem condenação no Brasil, não tem sentença brasileira. É tudo estrangeiro. Ok? Só que pelo que está no Código Penal, artigo 9º, não se homologa a sentença para cumprir pena. Ou seja, a sentença penal estrangeira não vai produzir a pena, melhor, o efeito de obrigar a cumprir pena aqui no Brasil. Logo, não se cumpre sentença estrangeira para obrigar a cumprir pena. Apenas para reparação de danos e para medida de segurança. E até outros efeitos de natureza civil. Mas obrigar a cumprir pena aqui no Brasil, que foi imposta por uma sentença estrangeira, o Código Penal não permite. Aí veio o caso Robinho e o STJ permite. Ok? Como é que se deu o caso do Robinho? A acusação imputa a ele estupro de uma menina albanesa em 2013. Foi condenado na primeira instância, houve os recursos, foi julgado em última instância lá na Itália e confirmada a condenação, transitada em julgado. O governo italiano provoca o governo brasileiro para que o Robinho seja obrigado a cumprir pena. O STJ, ele aprecia esse requerimento, conta com a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, que entende que os requisitos para a chamada transferência da execução penal foram cumpridos. Esses requisitos seriam aqueles previstos na Lei de Migração, Lei 13.445, uma lei de 2017. Ok? Então a Procuradoria-Geral da República concordou e os ministros do STJ, por maioria, entenderam que foram preenchidos os requisitos que a lei traz e que também, se o Brasil não homologasse, haveria um grave descumprimento de acordos, de compromissos internacionais que o Brasil fez com o governo italiano. Além de que também de você acabar por violar também pela segunda vez os direitos fundamentais daquela vítima de estupro. Gente, mas não só eu, muitos doutrinadores e próprios ministros do STJ, que não foi uma decisão unânime, ou por maioria, discordam dessa decisão. Primeiro, o Código Penal não prevê essa possibilidade. Transferência de execução penal, não. Condenou lá fora e vai cumprir aqui no Brasil? Não, não prevê isso. E a lei de imigração, que fundamentou a decisão do STJ, ela traz alguns requisitos. O primeiro deles está lá no caput do artigo 100, dizendo que poderá ser feita a transferência da execução penal nos casos em que couber extradição para execução.
que é o seguinte, a Constituição Federal não permite extradição de brasileiro nato. E o Robinho é brasileiro nato. Se não cabe extradição de brasileiro nato, se não cabe extradição do Robinho, então não cabe o pedido de transferência de execução penal. Porque o próprio artigo 100 estabelece: caberá requerimento de transferência de execução penal nos casos em que couber extradição para execução. Só que não cabe. Caso de brasileiro nato, não. Brasileiro naturalizado, tudo bem. Ok? Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é você entender que a lei fala que nos casos, além de você ter esse primeiro requisito, né, hipótese que cabe extradição para execução, você também tem outros requisitos. Um deles é que se trate de uma situação regular em tratado. E o Brasil e Itália não tem nenhum tratado de transferência de execução penal. A gente pesquisando, a doutrina revela que o Brasil e Itália firmaram um tratado de extradição em 1993. Depois houve um decreto legislativo regulamentando o tratado, mas não versa sobre transferência de execução penal. Então, além de ser um brasileiro nato, logo não cabe extradição. Se não cabe extradição, não cabe transferência de execução penal. Também não tem tratado entre Brasil e Itália sobre transferência de execução de pena. E outro detalhe importantíssimo: as normas de execução penal, elas têm a natureza processual penal mista, material, híbrida. Ou seja, elas tratam de direito processual penal, porém também envolve direito material. E nós aprendemos nas lições mais comezinhas de processo penal que as normas processuais penais, que não são genuínas, que não são puras, elas são híbridas, mistas, material, elas são irretroativas em prejuízo do réu. Logo, ainda que fosse cabível a aplicação dessa lei, eu já mostrei que não, mas ainda que, por amor à didática, argumentando um tanto, você pudesse dizer: essa lei se aplica à hipótese de transferência de execução penal. Tá, mas não se aplicaria ao Robinho. Por quê? Porque o Robinho praticou o fato em 2013 e essa lei só entrou em vigor em 2017. Logo, não há possibilidade de aplicar uma lei posterior mais gravosa, uma lei posterior em prejuízo do réu. Tudo que eu falei está aqui, não é um slide, mas tem um texto. Vamos pegar rapidinho e dar uma passada para reforçar e fechar o vídeo. Okay? Vai ser rapidinho para o vídeo não ficar muito grande. Olha o que temos aqui na telinha. O jogador Robinho foi condenado pela justiça italiana a 9 anos por ter estuprado uma jovem de origem albanesa. A condenação foi, na última instância, né, transitada em julgado, em janeiro de 2022. Em fevereiro, 16 de fevereiro de 2022, foi expedido um mandado de prisão e foi incluído no Red Note, um alerta vermelho, para cumprir a prisão do Robinho. Mas esse mandado poderia ser cumprido no Brasil? Bom, nós temos aqui: pode extradição de brasileiro nato? Não. Pode executar pena estrangeira? Pode, mas não com relação ao brasileiro nato. Essa seria uma interpretação textual, né, do que está lá na Constituição Federal e empregando a lei de imigração, passando pelo filtro constitucional. Bom, o fato é que foi enviado um pedido, um requerimento entre o governo da Itália e o governo brasileiro e depois para o STJ, que é quem tem competência para homologar a transferência de execução penal. Bom, o Código Penal, artigo 9º, não permite, é o que eu falei. Só permitiu executar sentença estrangeira para fins civis e para fim de cumprir medida de segurança. Olha aqui o texto do artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na mesma espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Aí eu trago aqui, ó, porém a lei de imigração
Lei 13.445 de 2017, permite a transferência da execução da pena imposta por sentença estrangeira, porém exige alguns requisitos. Exige alterar a concordância nominal, verbal no caso, exige. Sendo, segundo a Procuradoria-Geral da República, haveria o cumprimento das exigências legais. Conforme o regimento interno do Tribunal da Cidadania, que é o STJ, cabe à Corte Especial do STJ apreciar e decidir. E assim o fez em 20 de março de 2024, agora, recente, há menos de um mês. Entendeu preenchidos os requisitos da lei e mandou executar a pena estrangeira. Críticas. Da simples leitura da lei de imigração, podemos perceber que a decisão não tem abrigo legal, vídeo exposto no artigo 100 da lei de imigração. Olha o que diz aqui, da transferência de execução da pena. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. Ou seja, nos casos que cabe extradição para execução da pena, chamada extradição executória, cabe o pedido de transferência. Mas não é possível extradição executória de brasileiro nato. Então já por aí você vê que a lei não foi preenchida. Aí você tem vários outros requisitos aqui. Se o condenado em território estrangeiro for nacional, é o caso do Robinho, mas só que o Robinho é brasileiro nato. Logo você tem que pegar condenado for nacional, que está na lei, e passar pelo filtro constitucional que diz que não pode extradição de brasileiro nato. Logo, não cabe transferência da execução da pena. A sentença tiver transitado em julgado, foi cumprido esse requisito. A duração para cumprimento tiver pelo menos 1 ano para cumprir, tem 9 anos. A situação, o fato lá, constitui infração penal nos 2 países, realmente houver tratado ou promessa de reciprocidade. Deixei até em vermelho destacado, não há tratado entre Brasil e governo italiano acerca de transferência de execução da pena. Logo, você também descartaria a possibilidade de obrigar o Robinho a cumprir pena por não atender o inciso 5º também. As críticas que eu já passei, né? A Constituição, na verdade, são 3 críticas. Calma aí. 3 críticas. Primeiro, a Constituição Federal, repito, para fins didáticos, não permite extradição de brasileiro nato. 2. Não há tratado entre Brasil e Itália regulando transferência de execução da pena. 3. Irretroatividade da lei de imigração, que é uma lei processual, quer dizer, na norma que regula a execução da pena, é uma norma processual penal, material, portanto, irretroativa se prejudicar o réu. E é o caso. Está sendo aplicada retroativamente para prejudicar, em prejuízo do Robinho. Bom, o STJ, já falei, homologou e mandou prender Robinho. Mandou prender até logo, imediatamente, dizendo que a decisão de homologação dessa sentença estrangeira, ela, ainda que caiba recurso, os recursos não têm efeito suspensivo, logo, cumpre logo de imediato. Por isso que foi expedido mandado de prisão e o Robinho foi preso. Mas qual foi o fundamento da decisão, que eu já falei, mas só para pontuar? Primeiro, cumprimento dos requisitos e pressupostos previstos na lei de migração. 2. Se não homologasse, haveria um grave descumprimento de compromisso internacional firmado entre Brasil e governo italiano. E 3. Deixaria de ser efetivado direitos fundamentais da vítima. Bom, essa é a decisão. Há críticas, eu discordo, mas de qualquer maneira o fato está apresentado para vocês. Vamos ver o que o Supremo vai falar, porque a defesa de Robinho já está manejando os recursos cabíveis. E você, gostou do vídeo? Dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal e assine aí nossas notificações, nosso sininho. Um abraço, tchau a todos.